Deus precisa do nosso dinheiro, sim ou não? Não. Deus não precisa. Mas nós sabemos, porque Jesus mesmo deixou para nós, que só há um Deus que compete diretamente nos nossos corações com o Senhor. Não é nenhuma imagem, não é nenhum santo, o que nós muitas vezes aprendemos, só há um Deus, sabe? Toda a idolatria que a Bíblia ela pega e explana muito bem, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a respeito de idolatria. O Senhor, em momento nenhum, Ele falou de deuses que era específico, que tirava ou concorria diretamente com Ele. Mas Ele falou de um Deus que muitas vezes nos atrapalha de adorar verdadeiramente ao Senhor. Que Deus é esse? Mamon. Então nós vamos aprender que a honrar a Deus também passa pelas nossas finanças. Nós não falamos realmente até hoje do que nós acreditamos, do que a palavra de Deus diz a respeito de finanças. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, para que a gente tenha clareza naquilo que Deus espera de nós. Mas antes de mais nada, o que significa honrar? Honrar significa distinguir, fazer diferença. E é isso que Deus espera de nós. Muito mais do que dízimos e ofertas. Muito mais do que apenas a nossa devoção. Ele espera que nós o honremos. Porque Ele é o único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Se há alguém nessa terra que é digno de ser honrado, é o Senhor. Todos nós, por melhores que sejamos, por mais bondosos que nós sejamos, nós não merecemos a honra. Quase uma honra praticamente zero, perto da honra que nós devemos ao Senhor, que pagou todo o preço que Ele tem pago, que Ele pagou e tem pago por nós, porque o Senhor cuida de mim e de você, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Provérbios 3, nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Provérbios 3. Versículos 9 e 10. Todos encontraram? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. A Bíblia, ela nos dá várias promessas. Quero ler apenas algumas com vocês. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se apenas duas, de centenas de promessas que o Senhor deixou para nós ao longo da Bíblia. E essas promessas passam também pela área financeira. O Senhor não nos prometeu bênçãos e separou as bênçãos para nós. Deus tem um pacote para nos entregar. E muitas vezes nós não conhecemos esse pacote. E aquilo que nós já temos aprendido ao longo desses últimos tempos, nós devemos plantar. E para cada semente que nós plantamos, o Senhor tem uma bênção específica para nós. Então,
Se nós plantamos arroz, tem como colher feijão? Sim ou não? Se nós plantamos milho, tem como colher? Não tem. Tem jeito, irmãos? Mas por que que nós teimamos na obra do Senhor? Nós queremos plantar bondade, educação, gentileza. Nós queremos plantar amizades. Mas nós queremos colher o quê? Fala dinheiro, irmãos. Vocês não gostam de dinheiro? Não precisa? Hã? Pois é. E isso é algo que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. E como eu tenho sido cobrado por algumas pessoas, eu acredito que Deus deseja abrir a nossa mente a esse respeito. Porque muitas vezes nós estamos comendo aquela plantação, aquela semente que traria a bênção nessa área para nós. E aí, por quê? Por falta de, muitas vezes, conhecimento. Talvez é por negligência mesmo. Talvez é porque eu não estou querendo fazer. Mas às vezes é por falta de conhecimento. E aí, se for por falta de conhecimento, aí o responsável pode ser eu. E é isso que eu não quero deixar que aconteça. Eu não quero ser o responsável de talvez você não receber uma bênção, porque eu não passei para vocês o ensino necessário nessa área específica. Esta promessa é condicionada, ou seja, não se cumpre por si só, mas depende de cada um de nós para que ela possa ser concretizada. O que nós temos que entender é o seguinte: toda promessa que Deus tem para nós, ela vem por uma decisão pessoal. Ela é nossa. Começa na salvação. Eu não posso salvar nem a vida dos meus filhos, se eles não quiserem. A única vida que eu posso salvar nem é do meu cônjuge. Apesar de sermos uma só carne. Eu acredito que eu com o meu cônjuge, por nós sermos uma só carne, Deus, Ele trata-nos de uma forma diferente. Por quê? Porque se eu estiver buscando a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu amar de verdade o meu cônjuge, por mais que ele tente fugir da presença de Deus, eu acredito que a minha oração, o meu amor com Deus, pode alcançar a vida do meu cônjuge, mas ainda corre o risco de não. Então nós precisamos de entender os princípios de Deus. Se eu quero ser abençoado, eu preciso de tomar a decisão de plantar aquela semente que eu desejo colher. Então hoje eu queria que você abrisse o seu coração naquilo que você hoje, ou talvez você vem clamando já tem algum tempo para Deus, de algo específico na sua vida, não apenas na área financeira, mas de algo que talvez Deus está cobrando de você, que você faça algum plantio, e nós já ensinamos a respeito do plantio aqui, mas que você não tem conseguido plantar essa semente, e talvez por isso você não tenha colhido aquilo que Deus tem para nós. O que eu acho interessante no plantio, é que nós plantamos, na maioria das vezes, 1, 2 sementes ali, milho, por exemplo, e ele nasce um pé, e ali daquele pé, ele vem e nasce uma espiga, ou 2, ou 3, e essas espigas têm centenas de sementes, não é verdade? Essa é a proporção que Deus tem para nós, não é por acaso que Deus usa essa analogia do plantio, porque o que Deus tem para nós é uma medida muito maior mesmo. Agora, o que nós temos que focar nessa noite, é isso que eu quero que entre no nosso coração, é que a nossa motivação não pode ser a colheita, mas
o desejo de honrar aquele que tem nos abençoado, aquele que tem feito nas nossas vidas. Eu não quero, não gosto daquele discurso que eu vou plantar para colher 100 vezes mais. Não, a nossa motivação não pode ser essa. Eu acredito nessa palavra, porque ela está na Bíblia. Mas eu não acredito que essa seja a motivação que Deus gostaria de receber de nós. A motivação que Ele gostaria é: eu quero te honrar porque o Senhor tem me abençoado. Eu quero plantar no teu reino, na tua casa. Eu quero plantar na vida das pessoas, porque o Senhor tem feito muito na minha vida. E eu preciso de retribuir de alguma forma. Aí automaticamente, irmãos, a colheita ela vai vir. A palavra de Deus nos garante isso. Mas nós precisamos de ter, o que eu quero nessa noite é que a gente abra o nosso coração para aprender a honrar a Deus, com tudo aquilo que nós somos, honrar a Deus com a nossa oração, com a nossa entrega a Ele, honrar a Deus em abençoar o nosso irmão, doando o nosso tempo para Ele. Sabe, quantas pessoas precisam apenas de ouvidos para ouvir naquele momento de necessidade? A pessoa talvez ela não quer nada, ela não quer nem o seu conselho, ela só quer o seu ouvido, porque ela precisa de uma pessoa para escutá-la. Aprender a dar financeiramente para o necessitado. Sabe, o Ministério ID aqui da igreja é um testemunho vivo do que Deus tem feito. Sabe, esses irmãos saem para as ruas e têm ofertado na vida dessas pessoas o seu tempo. Eles não ofertam só o dinheiro que a igreja hoje fornece para eles abençoar com alimentação. Eles ofertam o seu tempo. Enquanto nós, na maioria dos domingos, estamos dormindo de manhã e descansando, eles acordam todos os domingos de manhã e abençoam essas pessoas. Isso é uma grande oferta que eles estão dando para o reino de Deus. Quantas vidas já foram alcançadas e estão sendo, e muitas delas eles nem vão ficar sabendo, a não ser talvez lá um dia no céu. Por quê? Porque essas vidas, com aqueles louvores, com aquele abraço, com aquela palavra naquele horário, para aquelas pessoas que estão completamente perdidas, pode ser que essa vida seja transformada, saia das ruas, como várias já saíram, e elas venham a ter a sua vida completamente transformada. Então não é apenas na questão financeira, é na disposição do nosso coração, para honrar a Deus. Por quê? Porque Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado força para caminhar, Deus tem nos dado sabedoria, conhecimento e entendimento, e gerado amor nos nossos corações, para abençoar o nosso próximo. E aí uma das formas que nós temos é deixando com que o nosso tempo, pelo menos um pouquinho dele, seja gasto para isso. Mas nós precisamos também, irmãos, abençoar com as nossas finanças, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado. A maioria de nós tem mais do que necessita para viver. Então, será que nós temos honrado a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, de verdade? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Eu queria que você refletisse isso. Este texto bíblico pode ser dividido em duas partes: o que nós temos que fazer e o que Deus faz depois. Quando nós honramos a Deus, quando nós priorizamos a Deus, e nós priorizamos e honramos a Deus quando nós contribuímos para que a obra de Deus ela cresça, ela se expanda, ela vá além dessas 4 paredes aqui. É claro que nós sabemos que para que isso aqui funcione, para que a gente tenha essas reuniões, para que a gente tenha os ministérios funcionando, é claro que precisa de dinheiro. Todos nós sabemos disso.
Mas isso não pode ser só aqui. Isso não pode ficar apenas aqui. Nós temos que também fazer para fora. Nós temos que não apenas abençoar a casa de Deus, mas nós devemos abençoar aqueles que estão lá fora e precisam. Quantas pessoas precisam hoje de algo financeiro mesmo? E aí a Bíblia diz que não adianta nós chegarmos na casa de alguém que está necessitado e falar: Deus te abençoe, Deus te recompense, Deus abençoe seus celeiros, e a gente vira as costas e vai embora. Adiantou alguma coisa, irmãos? A Bíblia diz que não, que nós devemos, isso a Bíblia diz, que nós devemos abençoá-las, suprir as suas necessidades ali. Quando nós fazemos isso, junto com a bênção que nós levamos do Senhor, que nos acompanha, aí essa pessoa vê a mão de Deus. Senão elas não estão enxergando. É o que nós fazemos. Vocês acham? Muitas daquelas pessoas que vão no domingo de manhã para ouvir uma palavra e ouvir um louvor cantado e estar ali com os irmãos, a maioria deles vão por causa da comida mesmo. Eles sabem que naquele horário, todo domingo, eles têm o alimento pelo menos daquela manhã. Eles não vão ali, muitos deles, para ouvir uma palavra ou cantar uma música. Eles vão ali para comer uma comida. E aí imagina se os irmãos chegam lá sem nada. Vocês acham que apenas o louvor resolveria isso? Vocês acham que apenas a palavra que fosse ministrada ia fazer diferença naqueles corações? Então nós precisamos de entender que precisa de haver a nossa disposição para a obra do Senhor. Isso é claro. Mas precisa também da nossa contribuição, daquilo que nós fazemos. Por quê? Porque se Jesus deixou claro que há um Deus que concorre com Ele próprio, é porque o diabo ele sabe trabalhar nas nossas vidas essa área financeira. Há um ditado que o último lugar que é convertido, ou que uma pessoa deixa converter, é o... Então, nós sabemos disso. Sabe por quê? Porque o diabo sabe trabalhar. Só que olha tanto que é interessante. Eu tenho certeza, ou você conhece ou você é assim. Você é generoso, ou você conhece alguém muito generoso, e talvez você olhe para a vida dessa pessoa, e você fala: nossa, mas você conhecendo essa pessoa, você sabe que ela comete vários erros, você sabe que ela nem é tão firme, nem tem um temor tão grande, mas é uma pessoa super generosa. Gosta de abençoar, gosta de ajudar, compra cesta, vai lá e distribui, faz oferta, faz isso, faz aquilo. E você olha para a vida da pessoa e você fala assim: como assim? Como que essa pessoa prospera? Como que ela ganha tanto dinheiro? Aí a tendência que nós temos é de falar assim: é porque está fazendo rolo, né? Geralmente é assim. Não, irmãos, não é porque está fazendo rolo, não. Na maioria das vezes é porque ela é generosa. Ela está plantando. E aí não tem jeito. Por mais a gente gostando ou não, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso não quer dizer que ela vai ganhar dinheiro e vai vir a bênção junto. Isso é diferente. Sabe qual que é a nossa vantagem quando nós abrimos o nosso coração e o nosso bolso e somos generosos? É porque a bênção do Senhor, ela vem sobre nós, a parte financeira, mas ela não vem, a palavra de Deus diz que ela não traz junto as dores. Nós conhecemos várias dessas pessoas, muitas vezes têm muito dinheiro, abençoa muito o seu próximo, mas quando você vai olhar mesmo, a vida dela está toda arrebentada. O casamento está com problema, os filhos estão com problema. Geralmente é assim. Por quê? Porque nós precisamos de um conjunto. Nós não podemos focar apenas numa parte. Sabe por que eu acho muito errado a teoria da prosperidade?
ou a teologia da prosperidade, porque ela foca demais em uma área. E aí, o dinheiro, sem a presença do Senhor, ele traz muito mais dor do que alegria. Ah, pastor, mas é bem melhor, né? Passar as dificuldades tendo o bolso cheio. Será que é, irmãos? Se fosse melhor, Salomão, no final da sua vida, ele não estaria achando a sua vida como canseira e enfado. Porque a Bíblia diz que não havia ninguém tão rico quanto ele na época dele. E a Bíblia também diz, ele mesmo diz, que tudo que o coração dele desejou, ele o fez. E se tem uma pessoa que a Bíblia relata a respeito de muita riqueza, e a Bíblia ela é específica mesmo, ela conta o que Salomão tinha. Tanto que na época de Salomão, a prata era algo que não tinha valor. Só para vocês terem ideia, um metal nobre. Mas não tinha valor, por quê? Por tanta riqueza natural que ele tinha. Mas no final da sua vida adiantou alguma coisa? Tudo é enfado e canseira. Sabe, eu fico pensando, o que adianta nós ganharmos muito dinheiro se a gente não tiver a paz? Tem uma história na Bíblia também, que o cara vai lá, faz uma grande plantação, e aí vem aquela colheita muito abundante, e aí ele vira e fala assim, nossa, olha, maravilha, agora eu vou guardar tudo, vou construir mais celeiros, vou guardar tudo, e aí eu vou viver bem agora, regaladamente, muito feliz. E aí Deus vem e fala, tolo, ele não sabe que hoje mesmo pedirão a sua alma. Então não adianta, uma coisa não pode ser separada da outra. Agora, para que nós tenhamos a bênção plena do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos de saber lidar com todas as formas que Deus tem para nós. Nós precisamos de buscar a intimidade que nós aprendemos nos últimos tempos. Buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Mas precisamos ser generosos. E não ser generosos porque o Senhor vai me castigar. Eu posso ler alguns versículos aqui para vocês, falando de alguns castigos que pode vir sobre aqueles que são infiéis. Mas é outra coisa que eu não gosto, porque eu não quero que ninguém venha ofertar na igreja, na vida dos irmãos, fazer algo para alguém, porque está com medo de Deus fazer algo de ruim com ele, porque Deus não é mau, Deus é bom, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus não nos ensina apenas a darmos, e sim a maneira correta de o fazê-lo. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus é um Deus tão bom para nós, que muitas vezes, para nós, os filhos, Ele não nos dá certas coisas, para que a gente não faça besteira, para que a gente não se desvie dele. E muitas vezes, nós pedimos ao Senhor coisas que nós não precisamos. É verdade ou não é? Quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus apenas porque nós queremos satisfazer o nosso ego, apenas porque nós queremos mostrar algo para alguém? Nós somos assim, infelizmente. Mas o que Deus nos chamou é para que o nosso pedido a Ele venha de concordância com aquilo que Ele tem para nós. É por isso que nós muitas vezes não entendemos a palavra do Senhor. Quando diz lá que é mais fácil, Jesus falando, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente pega e fala assim, poxa, mas então
todo mundo que é rico já está condenado? Claro que não. Ele mesmo vem e fala depois, né? Para o homem é impossível, mas para Deus não é. Por quê? Porque geralmente quando nós amamos muito o dinheiro, nós nos esquecemos do Senhor. E aí basta vocês olhar para quem vocês conhecem, que tem uma condição financeira muito boa e que ainda não conhece ao Senhor, a dificuldade que é para a gente pregar a palavra para essas pessoas, para que eles reconheçam que Deus é Deus, para que eles tenham um relacionamento com Deus. É verdade ou não é? Por quê? Porque eles acham que tudo que eles precisarem, ou tudo que eles precisam, eles podem fazer. O dinheiro deles podem pagar. Agora nós, que não temos muito dinheiro, a nossa dependência, ela automaticamente ela vem do Senhor. Mas quando nós aprendemos a lidar, e é por isso que sempre há um teste do tempo para nós, se nós olharmos para todos aqueles que foram muito ricos na Bíblia, nós vamos ver que a maioria deles não nasceu assim. Houve um tempo que eles foram treinados pelo Senhor para chegar naquela posição, para ter aquela condição e não fazer besteiras. Apesar que a maioria, em um momento ou outro, porque nós somos falhos, ainda erra em alguma coisa. Mas nós temos vários que conseguiram andar em integridade com o Senhor. Salomão é um dos exemplos negativos que nós temos e que ele pegou tudo pronto. Então é por isso que muitas vezes, se alguém pergunta e fala assim, pastor, você acha que é pecado jogar na loteria? A Bíblia não diz que é pecado. Mas vocês conhecem as pessoas que jogam e que acertaram na loteria? 90% ou mais perdem com muito pouco tempo, é verdade ou não é? Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. E na maioria das vezes elas vão fazer besteira. Por quê? Porque veio rápido. Você não estava preparado para aquilo. Mas quando essa riqueza, ela vem adquirida pelo tempo, por aquilo que Deus vai te abençoando, dia após dia, Ele vai derramando na sua vida, Ele vai abrindo as portas, Ele vai te mostrando o caminho, e você vai alcançando, aí é diferente. Na maioria das vezes, você não vai se desviar da presença do Senhor. Amém? Paulo escreve aos Coríntios algo que fala bem sobre isso. 1 Coríntios 9. Eu queria que vocês abrissem lá comigo, que eu anotei só um versículo aqui, eu quero ler ele todo para vocês. Muito interessante o que Paulo diz aqui. A verdade não é a primeira, é 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 9. Todos encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. E isto, versículo 6. 9:6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças
a Deus. Amém? Quem dá a semente? E o pão? É nosso? Vem de nós mesmos? É do nosso trabalho? Quem dá força para que a gente trabalhe? Entenderam? Nós precisamos de entender, isso tem que entrar no nosso coração. Mas o que é interessante nisso aqui, é que o Senhor nos promete, que Ele não vai apenas suprir, vai ser abundante nas nossas vidas. Quando nós entendemos que quando nós fazemos algo para Deus, para a obra do Senhor, quando nós nos desapegamos daquilo que é material, sabe, quando o meu carro, ele não é usado para que eu vá e volte para o trabalho ou para minha casa, mas que ele é usado para abençoar aquele que precisa. Quando eu entendo que a minha casa não é apenas a minha casa, mas ela pode ser um lugar onde eu posso abençoar pessoas ali, onde eu convido pessoas para estar ali, para a gente se reunir, para a gente orar, para a gente falar de Deus, para a gente cuidar de pessoas, é diferente. Sabe, quando eu entendo que o meu dinheiro, ele não é apenas para suprir as minhas necessidades, é diferente. É por isso que quando nós entendemos que nós estamos fazendo uma obra do Senhor, a pessoa que nos criou, que nos formou, que nos dá saúde, que nos dá o sustento, que mostra para nós quem nós somos dia após dia, e é Ele que derrama a bênção sobre nós. Quando nós entendemos isso, aí já não tem mais dificuldade. A hora que eu tenho que abençoar alguém, a hora que chega um necessitado, a hora que eu venho trazer o meu dízimo e a minha oferta ao Senhor. Porque na verdade eu não venho dar ao Senhor, eu venho devolver a Deus aquilo que é dele mesmo. Por quê? Porque se a nossa saúde, se a nossa inteligência, se tudo que nós temos vem dele, nós temos que entender que nós não estamos dando a ninguém, nós estamos devolvendo ao Senhor. E isso precisa ser claro para nós, porque senão fica parecendo que nós estamos trabalhando para pegar aquilo que nós ganhamos com o suor do nosso trabalho e dar. Não é isso, irmãos. Quem nos dá a semente é o Senhor. Quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. Aí, pastor, mas se eu não dizimo, eu não oferto, eu não tenho esse hábito, vai faltar alguma coisa na minha casa? Eu não acredito, irmãos. Se você é um filho de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você tem buscado ao Senhor, a Bíblia nos promete que Ele não deixaria um filho dele mendigar o pão. Agora eu pergunto para vocês, vocês querem viver apenas com a necessidade de vocês suprida, sim ou não? Eu não quero. Sabe, eu não quero entrar mês e sair mês e pensando nas contas que eu tenho que pagar já no próximo mês. E aí é o seguinte, para nós que já morou de aluguel, eu nunca vi mês terminar rápido como os meses quando você tem que pagar um aluguel. É verdade ou não é? Misericórdia. Quando a gente morava de aluguel, parece que você pagava hoje, passava 2 dias, chegou o final do mês de novo. Era muito rápido. Aí você já ficava preocupado novamente. Você acha que Deus deseja isso para nós? Sim ou não, irmãos? Deus nos prometeu comer o melhor dessa terra. Deus nos prometeu abençoar, emprestar e não tomar emprestado. Ser cabeça e não cauda. Foi isso que Ele nos prometeu. Mas muitas vezes nós temos comido a semente que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aí o Senhor não nos desampara. O Senhor cuida de nós. Mas nós não vivemos a plenitude do que Ele tem para nós. E eu acredito que é isso que Deus quer mudar nos nossos corações, para que nós venhamos a viver aquilo que Ele tem para nós.
Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos multiplicar? Como que nós vamos construir? Se nós apenas estivermos comendo as migalhas, em vez dos banquetes que Deus tem para nós. Tem jeito, irmãos? Não tem. Deus, Ele escolheu nos abençoar e usar a mim e a você, para que essa bênção, ela seja levantada nessa terra. E aí não é para apenas abençoar a obra do Senhor, é para que você tenha em abundância, para que você possa viajar, para que você possa passear, para que você possa desfrutar. Porque Deus, Ele não espera de nós apenas que a gente dê. O que Ele espera é que a gente tenha um coração agradecido, um coração que o reconhece como a pessoa digna de ser honrado como Ele mesmo é. Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim em nossas atitudes, que leva a entregarmos a Ele as nossas ofertas. Um dos maiores exemplos que temos é o que Deus pede a Abraão. Olha que interessante. Nós vamos aprender pela palavra de Deus que o Senhor, Ele tem um cuidado todo especial, não apenas com aquilo que nós damos, mas a forma que nós damos, a atitude do nosso coração. Abraão é um grande exemplo disso. E olha que Abraão, ele não ofertou, nesse caso, dinheiro. O que ele ofertou? O filho dele. O que era mais precioso para ele. Deus chega nele, depois de 100 anos de uma promessa, Deus dá um filho. Aí o filho vai, começa a crescer. Num belo dia, Deus chega nele e fala: Abraão, pega Isaac, seu filho, seu único filho, e sacrifica ele para mim. Vocês já pararam para imaginar isso? O que passou na cabeça de Abraão? Só que Abraão, ele não vira e fala assim: Senhor, mas o Senhor me prometeu, o Senhor falou para mim que o Senhor ia me dar, agora como que o Senhor quer? O Senhor falou para mim que a minha descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Agora o Senhor pede a única semente que eu tenho. E aí Abraão fez isso? Ele apenas virou e falou: sim, Senhor. Pegou o menino, pegou a lenha, pegou o cutelo e saiu caminhando com o servo, junto com o menino. Chegou lá, amarrou o menino, e ainda no caminho o menino ainda vira para ele, para ainda deixar o negócio mais difícil, vira para ele e fala: pai, nós temos a lenha, cutelo, mas cadê o animal para o sacrifício? E aí o pai ainda tem que olhar para ele e falar para ele: filho, Deus proverá. Só que ele chega lá e ele amarra o filho dele, ele pega a faca para matar. E aí Deus vem e fala: não. Deus queria o filho? Sim ou não? Deus queria a atitude do coração, irmãos. Sabe, quando Deus te pedir algo, pode ser algo que te custou muito, pode ser algo que você orou a vida inteira, e aí hoje Deus já te deu. Mas se Deus te pedir, dá para Ele. Não tenha medo, não. Abraão, ele tinha consciência que se ele sacrificasse o filho dele, o Deus que fez ele ter aquele filho com 100 anos de idade, era poderoso para ressuscitar o filho dele, ou dar outro. Ele sabia disso. Então se você orou muito por algo, talvez hoje, alguns de vocês, Deus está pedindo alguma coisa de vocês, seja na área que for, dá ao Senhor, confie nele. O Deus que você orou por muito tempo para ter essa bênção, Ele pode te dar muito mais do que isso. Sabe, só que não para aqui nesse sacrifício não. Abraão, ele tinha uma promessa, que ele receberia, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como o pó da terra. É verdade ou não é? Ele precisou de quê?
de sacrificar, porque ele sacrificou, no coração dele, ele matou o filho dele. E aí, Deus, ele pôde dar a Abraão aquilo que ele tinha prometido lá atrás. Hoje nós somos descendência de Abraão. Nós temos que acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Ele tem te prometido fazer algo na sua vida, fazer você alcançar algo. Ele tem prometido que vai te levantar para ser um mantenedor, para abençoar vidas, para cuidar de pessoas, para cuidar da sua obra. Creia nisso, não tenha medo. Não vai vir do seu bolso, vai vir das mãos do Senhor. Mas nós precisamos de acreditar nisso. Agora, nós temos um exemplo também negativo. Ananias e Safira. Lá em Atos, se vocês lerem lá, vocês vão ver que as pessoas, no meio do avivamento, estavam ali, vendendo as suas coisas, e ali eles estavam abençoando o seu próximo e fazendo com que não houvesse necessitados no seu meio. E aí, Ananias conversa com a sua esposa e vira e fala assim: vamos vender a nossa propriedade, nós vamos ficar com, não fala a quantia, mas vamos ficar com a metade nós vamos ofertar. Só que a Bíblia diz que quando Ananias chega com a oferta e coloca no altar, ele morre ali. Por quê? Por causa da intenção do coração. Será, irmãos, que Deus olhou e falou assim: não, você ofertou pouco? Será que foi por isso? Foi pela atitude do coração. A Bíblia diz lá que se ele era dele, bastava ele ter ficado. Ele não precisava, ninguém pediu para ele vender. Mas se ele falou que ia dar tanto, então desce. Sabe, a Bíblia, ela deixa bem clara para nós que nós devemos nós não precisamos de votar. Mas se nós votarmos, nós devemos cumprir. Tem que ser sim, sim, não, não. A nossa palavra tem que valer. Sabe, então, nesse caso, houve uma oferta negativa. E que não foi por causa de valor. E aí nós já aprendemos que não é a quantidade que eu oferto, é como eu oferto. É aquilo que está no meu coração. E é por isso que nós não ofertamos, porque Deus vai nos castigar. Nós não dizimamos porque nós vamos ser castigados, porque o devorador vai vir sobre nós. Não, irmãos. Nós ofertamos e dizimamos porque nós honramos a Deus que tem nos dado. E pronto. É só isso. E aí eu não oferto, eu não dizimo, eu não abençoo o meu próximo, porque eu desejo algo em troca, mas porque eu quero honrar aquele que tem me dado, aquele que tem cuidado de mim, aquele que tem cuidado da minha casa, da minha família. É diferente. Mas por que Deus deseja ser honrado? É porque a autoestima de Deus ela é bem baixa. É? Será que é? Não, não é. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Ele deseja que nós o honremos, porque Ele trabalha por princípios. E quando nós honramos aquele que tem nos abençoado, aquele que tem feito nas nossas vidas, automaticamente nós somos honrados, nós somos abençoados. Ele pode derramar bênçãos sobre as nossas vidas. É simples assim. 1 Samuel 2:30, só a parte final do versículo diz assim: honrarei, Deus falando, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, quando nós honramos, quando nós entregamos a Deus aquilo que é dele, é de direito dele, aquilo que nós falamos para ele: olha, o Senhor é importante para mim, por isso que eu estou fazendo, automaticamente ele é o primeiro a nos honrar e a fazer nas nossas vidas. Abra comigo, Malaquias 1:6, não é Malaquias 3 não, irmãos, preocupa não. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento.
Vai em Mateus e volta um pouquinho. Malaquias 1. Malaquias 1:6. Todos encontraram? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, quantos acreditam que Deus é nosso pai? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao seu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Olha o que ele está falando aqui, porque naquela época os dízimos, as ofertas eram dos animais ou dos cereais, das colheitas. Deus está falando aqui, apresenta ao governador, ao seu governador, essa oferta que você tem trazido na minha casa. E aí você vai ver se ele vai se agradar dessa oferta. Diz o Senhor dos Exércitos, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha que tristeza, irmãos. Esse pessoal aqui, eles levavam ofertas defeituosas. Aquele animal que já estava doente, aleijado, e que a palavra de Deus, lá em Êxodo, quando Deus dá os mandamentos levíticos ali, está deixando claro que não era para levar nada que fosse defeituoso para o Senhor. Esse pessoal aqui estava, além de levar um animal defeituoso, eles estavam fazendo com irreverência, eles não estavam preocupados, eles sabiam que eles deveriam fazer, eles estavam fazendo errado. E aí o que Deus diz aqui? Algo muito sério. Ele preferia que a casa dele estivesse fechada, que aquele templo fosse fechado, do que continuasse dessa forma. Por quê? Porque aquilo que eles estavam levando não levava o quê? Honra para Deus. Porque eu levo qualquer coisa. Aquilo que sobra, aquilo que para mim não tem importância mais, então eu dou para quem? Para o Senhor. Isso faz a gente refletir, ou deveria. Será que quando nós abençoamos o nosso próximo lá na rua, quando nós separamos uma roupa que nós temos, será que nós pegamos aquela roupa que apenas nós não usamos mais? Ou nós pegamos aquela roupa que está rasgada, que não presta, que a gente não usa porque ela já está com defeito, e entregamos para outra pessoa? Nós temos que refletir a respeito disso. Porque nós precisamos, já que nós vamos fazer, que sejamos generosos, que nós tenhamos, nós já aprendemos que quanto mais nós damos, mais nós recebemos do Senhor. Isso não tem jeito, irmãos. Nós nunca vamos conseguir ganhar de Deus na arte de abençoar. Sempre, em cada área que você plantar, pode ter certeza, Deus vai te dar a recompensa. Mas vamos plantar coisas boas, aquilo que realmente vale a pena. Nós temos um outro exemplo, está lá em Mateus 14, que é a mulher com o vaso de alabastro. Sabe, aquela mulher, ela chega ali, Jesus, ele é recebido na casa, se eu não me engano, de Simão, e aí, o cara, ele não oferece água para lavar os pés de Jesus. Aquela mulher, ela entra com um vaso muito precioso, com um perfume muito precioso, e ela
derrama aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com aquele, sabe, algo assim. Ela chora e ela enxuga com os cabelos, ela dá aquilo que realmente valia para ela, aquilo que era caro, e era tão caro que Judas, ele vira e fala, porque nós poderíamos pegar isso e dar aos pobres. Ela está desperdiçando. Não, ela estava colocando aos pés daquele que merecia, daquele que merecia a honra necessária. Ela reconhecia que aquele cara que salvou, era o único que podia mudar a vida e transformar. A vida dela foi transformada porque aquele homem bondoso, um dia olhou para ela, e ela falou, não, o que eu tenho de mais precioso eu dou para ele. E aí, não fica só nisso. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que Jesus vira e dá uma ordem. E ele vira e fala assim, aonde esse evangelho for pregado, essa mulher, com a atitude dela, vai ser lembrada. Vocês vão escrever a Bíblia lá na frente? Pode escrever. Mas toda vez que citar esse acontecimento, vocês vão ter que falar dessa mulher, do que ela fez por mim. Vocês imaginam isso, irmãos? Ela poderia ser, hoje, como muitos na palavra de Deus, que talvez tenha um nome ali e a gente nem sabe quem que é. Mas essa pessoa, ela fez algo que chamou a atenção de Deus. E é isso que nós precisamos de fazer. Aonde o evangelho for pregado, qualquer lugar que fosse ministrado o evangelho, ela deve ser lembrada pelo que fez. Temos a tendência de ofertarmos quando sabemos, isso é algo muito sério no nosso meio. Quando nós viramos aqui e falamos assim, irmãos, nós precisamos de uma oferta para trocar os ar, para construir a nossa igreja, nós precisamos de uma oferta para fazer algo específico que vai trazer um conforto para nós. A maioria, irmãos, se levanta e faz. Glória a Deus por isso. Mas essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser naquilo que eu sei que eu devo fazer. Eu oferto, eu dizimo, eu abençoo, porque eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus me ensinou. E eu quero honrar essa pessoa que tem feito tanto na minha vida, que tem me dado mais do que eu já preciso. O interessante é que quanto mais nós fazemos, quanto mais nós damos ao Senhor, mais Ele nos abençoa, mais Ele abre a porta, mais Ele faz com que nós alcancemos aquilo que Ele já reservou para nós. O Senhor vê as nossas ofertas de modo diferente do que costumamos ver. Sabe aquela pessoa que muitas vezes fala assim, eu não vou dizimar não, eu não vou ofertar, porque eu não tenho quase nada para dar, e aí isso não vai fazer diferença para Deus. Tem um exemplo na Bíblia, está lá em Marcos 12, 41 a 44, a oferta da viúva pobre. Lá diz que Jesus ele senta de frente ao gasofilácio e fica observando as pessoas a ofertarem ali. Aí a Bíblia diz que nesse momento várias pessoas ricas que tinham muito dinheiro, elas se levantam, vão lá e dão quantias altas de dinheiro ali. E naquela época lá, as pessoas elas tinham prazer em mostrar que elas estavam ofertando muito. Para quê? Porque elas queriam ser vistas pelos homens. Mas aí de repente levanta uma senhorinha lá do meio, e ela vem toda humildezinha, e ela chega lá e joga 2 moedinhas lá dentro. E aí Jesus olha para os discípulos e ensina para eles e para nós. Essa mulher deu mais do que qualquer um deles, porque essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Aqueles lá deu o que estava sobrando, mas essa não. Então é quantidade, irmãos? É valor que vale para Deus? Não é. É a atitude do coração. Jesus, quando ele olhou
para aquela mulher, para aquela senhora, ele viu a atitude. Eu quero agradecer a Deus, eu só tenho isso, mas é o que eu tenho, eu vou dar. E aquela atitude não foi o valor, aquela atitude agradou ao Senhor. Será que nós temos amado a Deus, amado a obra do Senhor dessa forma? Será que Deus pode olhar para nós e ver algo que realmente chame a atenção dele? Essa mulher, essa senhora, ela chamou a atenção de Deus. Mas há uma outra forma de honrar ao Senhor, quando abençoamos financeiramente aos necessitados. Provérbios 19, 17 diz assim: ao Senhor empresta ao que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando nós abençoamos o pobre e o necessitado, o que é que nós estamos fazendo? Estamos emprestando a Deus. Aí vocês imaginam, você emprestando dinheiro a Deus, será que Ele vai pagar? Sim ou não? E será que Ele vai pagar o mesmo valor? Não. A outra forma de honrarmos ao Senhor, quando temos uma causa, que é um direito nosso, e deixamos de lado, simplesmente para evitarmos um escândalo ou um mau testemunho, e o fazemos de coração, para que o Senhor seja honrado. Pastor, você está falando para mim que então se eu tiver uma causa com alguém, eu tenho que agora, eu não posso cobrar isso? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que um caso específico, onde você sabe que se você comprar uma briga ali, dependendo daquela pessoa, você pode trazer uma desonra para Deus, é melhor você sofrer o dano. A Bíblia diz isso. Então não é que você tem que pegar e apenas, não, agora, porque eu sou crente, o cara está me dando um cano e eu vou aceitar. Não. Mas tem casos, entre irmãos, isso já aconteceu no nosso meio, aonde a pessoa até tinha o direito, mas naquele momento, se eu entro na justiça contra aquela pessoa, eu traria muito mais algo ruim para o nome de Deus do que um benefício. E aí eu escolho o quê? Sofrer o dano, sabendo que o Senhor mesmo vai nos recompensar. Então há casos que pode acontecer. E se acontecer, irmãos, Deus vai te falar. E se Deus falou ao seu coração, você pode ter certeza, se acontecer um caso desse, Deus vai falar ao seu coração. Não é alguém chegar em você e falar assim, sofre o dano. Não. Se a pessoa falar e for confirmado no seu coração, você faz. Mas se Deus falou com você, pode fazer. Porque Deus vai restituir em dobro ou muito mais. Mas há o que Deus falar no seu coração. Se Deus falou, você pode fazer. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Há uma outra forma de demonstrarmos honra ao Senhor. É quando, além de tudo o que falamos, ainda colocamos Ele em primeiro lugar. Vamos ler de novo? Só escute. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Além de honrar ao Senhor, irmãos, nós temos que aprender a dar ao Senhor, em primeiro lugar, as nossas primícias, aquilo que é primeiro. Não tem como, quando nós pegamos o nosso primeiro salário e nós tiramos aquilo que não é nosso, aquilo que é do Senhor. Isso aí talvez seja a maior demonstração de honra para com Deus. Mas sabe o que muitas vezes fazemos e acaba que depois a gente nem consegue nada, entregar aquilo que é do Senhor? Nós pagamos as nossas contas, nós passeamos, nós fazemos tudo que nós devemos fazer, aí depois eu penso se vai dar para pagar, para devolver a Deus. E aí com certeza não é a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo que vem em primeiro lugar é o que nós demonstramos que é o melhor.
Então, quando nós priorizamos a Deus, com certeza, nós vimos aqui pela palavra, Ele também vai priorizar as nossas vidas. Talvez nós não estamos recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não temos dado a prioridade ao próprio Senhor. Quem vai saber disso, irmãos? É só você e Deus. Isso é algo que você tem que ver com Deus. Tudo que eu estou falando aqui, Ele tem que ser algo que você tem que entrar para o seu quarto e conversar com o papai. Será que o que eu estou fazendo hoje está agradando ao Senhor? Nós precisamos de ter essa atitude, de entregar a Deus. Na Bíblia, Deus não é diferente. A Bíblia nos mostra a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, a primeira parte. Nós vemos isso bem claramente, sabe aonde? Lá em Gênesis, Caim e Abel. Vamos ler, só ouça. O que a Bíblia diz? Gênesis 4, 3 e 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu ao fim de uns tempos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Olha que interessante, muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra. Será que foi porque Caim não deu animal como Abel? Será que foi isso? Claro que não. O que diferencia os dois é a forma de ter entregado. Sabe, os dois entregou aquilo que valia. Era a moeda que eles tinham na época. Não é porque um valia mais do que o outro. Mas a forma, a disposição do seu coração. Caim, ele foi colhendo, vivendo daquilo. E aí, num determinado momento, ele falou, vou levar uma oferta ao Senhor. Mas Abel não. Abel, quando nasceu o seu primeiro animal, ele falou, eu vou levar ao Senhor. E aí, isso faz toda a diferença. Nós voltamos para o exemplo de Abraão. Isso determina, irmãos. Determina a bênção sobre as nossas vidas. Que é um outro exemplo. E que não tem a ver com dinheiro diretamente. A tomada de Jericó. Jericó foi a primeira cidade que foi alcançada pelo povo de Israel na terra prometida. Então eles passaram o Jordão, chegaram lá, a primeira cidade que eles tiveram que tomar foi Jericó. E aí a Bíblia diz, se vocês lerem lá, vocês vão ver que quando eles tomam essa cidade, Deus vira para Josué e fala para ele, olha, vocês vão matar todos os machos, todo homem ali, vocês vão matar, vocês vão pegar, sacrificar todos os animais, e vocês vão pegar para minha casa, e aí eles não podiam pegar para eles, para minha casa, para o meu tesouro do Senhor, todo ouro, toda prata, todo ferro, todo bronze, e era para levar para o Senhor. Por quê? Porque na maioria das guerras, quando eles venciam, não era assim, eles matavam e pegavam os despojos para si, a riqueza que tinha ali não era tomada para si. Por que que nesse caso não foi para ele, mas sim para o Senhor? Porque nesse caso específico, era a primeira cidade das centenas de cidades que o Senhor ia dar vitória para o povo de Israel. Então, como por ser a primeira, ela deveria ser dedicada a Deus. E aí por isso que nós, quando lemos lá, e nós vemos que tem um rapaz que ele pega uma capa e pega algumas coisas ali, e aí quando eles vão para a Segunda Guerra, todo confiante, numa cidade menor, eles são derrotados. E aí quando Josué vai procurar para Deus, por que aconteceu aquilo?
Deus vira e fala, porque vocês não me honraram. Porque no meio de vocês tem uma pessoa que tirou algo que não era de vocês, era meu. E aí eles vão atrás, descobrem quem é a pessoa e Deus manda sacrificar essa pessoa para que a bênção voltasse. Só vocês estudar, está lá em Samuel, lá em Josué. Então, leia lá, princípio de honrar a Deus com aquilo que é de Deus, com aquilo que nós sabemos que é prioridade para Deus. Que Deus seja prioridade nas nossas vidas, para que nós possamos receber os benefícios disso. Se você quer ser abençoado por Deus, deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus te mostrar o que é melhor. Sabe? Nós precisamos de entender que nós não podemos viver da forma que nós acreditamos. A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Vamos priorizar a Deus, porque Ele deseja que nós sejamos completamente abençoados em sua presença. Cristo, e nós vamos encerrar aqui, é o último exemplo de algo que foi nos dado como prioridade. E por isso, hoje, nós temos o benefício de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor pegou o seu único filho, o primeiro filho, aquele que era o único que ele tinha, e ele sacrificou por mim e por você. E é por isso que hoje nós temos a vida eterna. É por isso que hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida completamente diferente. Porque um dia Deus sacrificou a primeira coisa e a mais importante que Ele tinha por nossa causa. E esse é um dos motivos que eu e você precisamos de priorizar a Deus. Esse é um dos motivos que eu e você precisamos de honrar a Deus. Vamos honrar a Ele com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Vamos abençoar a obra do Senhor financeiramente, mas vamos abençoar o nosso próximo. Sabe, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos prometeu. O Senhor, Ele é preso na sua própria palavra.